Bom dia, boa tarde, boa noite para quem assistir depois. Hoje nós vamos falar de como funciona a fisioterapia pélvica no modo simulação, como se você fosse vir aqui, como que procede as etapas da avaliação. Por que a gente está fazendo esse vídeo? Algumas pacientes, inclusive uma chegou outro dia falando assim: nossa, eu não imaginava como que é o seu trabalho, o que você iria fazer. Eu vim por indicação, mas eu não sabia. Eu falei, gente, o que a fisioterapeuta pélvica vai fazer comigo, né? Precisa de preparar uma roupa, enfim. Então esse vídeo é para a gente esclarecer essa etapa inicial, né? Vamos lá. Vamos considerar que você veio para fazer uma consulta comigo. Seja presencial ou online, a gente tem algumas etapas importantes. A primeira é a etapa da anamnese, da coleta de dados. Agora eu volto. Nessa etapa, eu costumo falar que a gente realiza um mapeamento de risco. O que é isso? É a gente pegar o histórico, sintomas, sinais clínicos, entender tudo o que está acontecendo e tudo que já aconteceu que levou àquela queixa. Isso considerando que a paciente vai chegar aqui, você vai chegar aqui com a queixa. Ah, Paula, eu estou perdendo xixi. Ah, Paula, eu tenho dor na relação. Então a gente vai considerar aqui que você está com alguma queixa. Quando não tem isso, melhor ainda, né, Paula? Eu só vim para prevenção, quero aprender os exercícios, quero aprender alguns cuidados para prevenção. Esse seria, assim, a paciente dos sonhos, né? Quando não tem problema e quer prevenir, é até mais rápido, mais fácil de ter resultado, de cuidar, enfim. Mas vamos lá. Chegou aqui, tem tal queixa. Ah, Paula, eu tenho perda de xixi. Ah, Paula, eu tenho endometriose. Fiz cirurgia, eu fiz cirurgia de bexiga, coloquei tela e agora o médico pediu para mim realizar fisioterapia. Então vamos lá, a gente vai ver a sua necessidade, o que está acontecendo com você e daí a gente vai fazer todo esse mapeamento, né? Esse mapeamento é entender o que levou aquele problema, ver, né, o que está acontecendo hoje, que está causando aquilo ali. Então vamos pensar assim: nossa, Paula, eu perco xixi. Então se você perde xixi, tá, quando que isso começou? Ah, Paula, começou desde a pandemia. Depois daquele Covid, eu tive pneumonia, eu tive aquilo ali, aqueles problemas e comecei a perder xixi. Então eu preciso de preocupar até com a parte respiratória dessa paciente. Porque ela pode estar com um desequilíbrio da respiração que está gerando aumento da pressão do abdômen e sobrecarregando a bexiga. Olha como que é complexo. Foi algo que aconteceu lá e eu já estou observando aqui. E a gente vai fazer, na sequência desse mapeamento, a gente vai fazer a avaliação física dessa paciente. Nessa avaliação, a gente vai olhar o abdômen. Será que esse abdômen está funcionando direitinho? Será que essa respiração está ok? Se ela está parada, está ok? Mas e se ela estiver fazendo movimento? Então, se fosse, por exemplo, a perda de xixi. Ah, Paula, quando eu vou pular, eu perco xixi. Então, a gente vai avaliar essa paciente pulando para observar o que está de errado na hora que ela está pulando. E aí, esse conjunto da avaliação física, a gente avalia a parte respiratória, a gente avalia o abdômen, a gente vai avaliar a coluna, porque às vezes ela tem um bloqueio na coluna que está prejudicando lá embaixo. Ou o problema lá embaixo está tão comprometido que está afetando a coluna. Ou o pé. Gente, eu tenho que mostrar para vocês o pé, vou até tirar meu sapato aqui para vocês visualizarem. Vou posicionar aqui. O pé, a nossa pisada quando está errada, aumenta o risco de descida da bexiga. Então, quando a gente vai fazer a avaliação dessa paciente, a gente tem que olhar tudo. A gente tem que olhar coluna, abdômen, joelho, os pés
E o pé geralmente é onde a gente começa. Eu vou até pegar uma pecinha aqui para vocês entenderem. Porque o pé é a base de tudo. Então, se a base está alterada, se eu tô com a pisada errada, o que acontece? A gente vai ter alteração da pelve. Então, deixa eu mostrar para vocês. Olha se dá para ver o meu pé. Dá, né? Tá dando para ver meu pezinho aí? Ó, vamos lá. A gente tem uma curvinha que é o arco plantar. Essa curvinha, ela é importante porque ela dá a estrutura para ter um bom alinhamento do joelho e do quadril. Muitas mulheres, principalmente quando passam pela gestação, ou às vezes já tinham essa alteração desde da infância, tem o pé mais caído, o pé mais chato. Quando esse arco plantar ele cai, olha como que o pé entra, a gente fica pisando meio para dentro. Isso força o joelho, e no forçar o joelho, aumenta o risco de desgaste do joelho, mas também roda o quadril, altera a posição do quadril, e essa rotação do quadril faz abrir os isquios. Os isquios, quem que são os isquios? São esses ossinhos que a gente senta lá na nossa pelve. Então, esses isquios, eles se abrem quando o arco plantar está mais desabado. Então, eles ficam mais abertos. E aí, o que acontece? Acontece o que acabou de acontecer aqui, ó. Abre e aí os órgãos descem. Então, os órgãos tendem a descer, a desabar por causa do arco plantar que está desabado. Então, olha que loucura. A gente vai avaliar o pé para saber se a pisada está prejudicando os órgãos e a função do assoalho pélvico. Então, é bem complexo isso, mas a gente faz esse processo na avaliação da fisioterapia pélvica. Então, a gente fez aquele mapeamento, faz essa avaliação postural, olha o pé, olha a pisada, olha o joelho, olha o quadril. Às vezes tem uma restrição, bloqueio do quadril que está afetando aqui na pelve, às vezes afetando até outras regiões, né? Afetando a coluna, enfim. Então a gente avalia tudo isso e só depois que a gente vai para avaliação ginecológica, tá? E aí, Paula, como que procede essa avaliação ginecológica? Na avaliação ginecológica, agora deixa eu pegar outra pecinha aqui. A gente tem que ver até a coloração, a presença de cicatrizes, presença de hemorroidas, presença de assimetrias. Isso tudo olhando aqui, né? Isso na inspeção. A inspeção é quando a gente nem encostou na paciente, a gente está só observando como que está aqui. Então, às vezes a gente vê que tem alteração de coloração e tem alguma patologia relacionada a isso, como a mucosite. Tem a síndrome geniturinária, a gente consegue ver algumas características da síndrome geniturinária aqui. A síndrome geniturinária é um problema lá na menopausa, que surge na menopausa e vai trazer uma série de desequilíbrios, incluindo ardência, perda de urina, desconforto na relação, atrofia vaginal. Então a gente consegue às vezes pela inspeção ver características, né, dessa síndrome, ver características da mucosite e de outros problemas que já vão me falar, né, até quais os cuidados, o que a gente vai ter que intervir. Pode acontecer até dessa região estar irritada por um mau cuidado. Às vezes a paciente tem um excesso de higiene, às vezes a paciente fica usando gel, perfume nessa região e está irritando essa região. Então a gente consegue ver o que está acontecendo ali, tá? E aí, parou por aí? Não, aí a gente entra com a próxima etapa, que é a palpação. Na palpação a gente vai observar esses músculos, tá? E a gente observa tanto os músculos externos aqui, quanto os músculos que estão lá dentro, tá? Dentro da musculatura, dentro da vagina,
dentro do ânus, tá? Tem toda uma parede de músculos dentro da nossa pelve. Deixa eu pegar aqui para vocês visualizarem. E esses músculos, eles podem estar fracos, eles podem estar travados, eles podem estar com uma série de problemas e é o fisioterapeuta que vai avaliar isso, tá? Olha o tanto de músculo que tem aqui. Ó, aqui é o finalzinho da coluna, tá vendo? Ó, o finalzinho da coluna. Às vezes a mulher tem uma dor na coluna e o problema não é na coluna, não é aqui na coluna. O problema tá lá, no assoalho pélvico, que tá tracionando, deslocando o cóccix, deslocando o sacro por desequilíbrios da musculatura. Então a gente tem que avaliar esses músculos, ver o que está acontecendo e daí proceder. E aí, voltando no exemplo da perda de urina, o que acontece? Ah, Paula, eu tenho perda de xixi, então meu caso é fazer exercício. Que eu já vi que tem a ginástica íntima. E aí é só fazer exercício. Não, nem sempre. A causa da perda de urina pode ser uma alteração até da pisada, um desequilíbrio da respiração, um travamento, quando essa região está travando. Às vezes a região tem até força, mas ela travou por tensão, por alguma outra alteração. Então a gente vai ter que destravar esse músculo e não fortalecer, porque talvez se ela começar a aplicar a ginástica íntima, os exercícios da ginástica íntima, nesse momento agora que o músculo está travado, ela pode piorar o quadro. Então olha a importância de avaliar e ver o que está causando, o que está levando aquele problema. E daí a gente viu, entendeu o que está causando o problema, a gente entra com as intervenções. E as intervenções vão ser ajustadas conforme a necessidade da paciente. Então às vezes tem gente que fala assim: ah, Paula, você faz radiofrequência. Ah, Paula, você faz eletromiografia, enfim. Existem vários recursos que a gente utiliza, mas nem sempre aquele recurso vai ser aplicado para a paciente, igual o tape. Nem sempre aquela paciente vai poder usar o tape, nem sempre vai poder usar a radiofrequência ou uma eletroestimulação. Então, por isso que cabe essa avaliação, esse entendimento, e daí a gente vê a necessidade da paciente. E em relação a recursos, a gente pode sim trazer recursos para vocês, como que eu falo, entenderem melhor da fisioterapia pélvica. Se vocês quiserem, você fala: Paula, traz sobre os recursos, tecnologias, ultrassom, biofeedback, o que você utiliza, o que seria interessante que eu posso trazer aqui para vocês também, tá? Meninas, é isso. Vou deixar a dúvida para vocês colocarem aqui no finalzinho, ou também podem me mandar uma mensagem no direct, e aí a gente vai se falando mais, tá? Ó, um beijo, deixa eu atender aqui e até mais.